Esse vídeo é um pedido de desculpas. É um pedido de desculpas a você que foi, em algum momento, prejudicada, ou entristecida, desapontada, magoada por alguma profissional da minha área, por alguma profissional que deveria te acolher, receber a sua história com empatia, com atenção, com cuidado, mas que ao invés de fazer isso, essa profissional ela não foi tão profissional, ela não foi tão humana, ela não foi tão empática. É muito triste ter que vir aqui, numa rede grande dessa, falar isso. É muito triste porque, infelizmente, e isso não é só nessa área, mas em muitas outras áreas, há profissionais e profissionais. E esses dias, durante, na verdade, esse tempo, né, que eu estava em formação, conversar com algumas pessoas e ouvir delas o quanto elas foram magoadas e perderam a confiança em profissionais da área da saúde mental. E eu fico muito chateada com isso, porque são pessoas que vieram compartilhar comigo histórias de que elas não têm mais confiança. E aí acabam generalizando as profissionais da área. Infelizmente. Eu não sei se vocês sabem aqui, por exemplo, a diferença de uma psicóloga para uma psicanalista. E eu vou falar assim, bem basicamente, eu não tenho nada contra. Eu, inclusive, já até citei aqui, né, em alguns vídeos, que no meu início eu comecei uma faculdade de psicologia e eu precisei parar, mas que hoje, né, hoje que eu digo, há um ano atrás, eu fiz a escolha pela psicanálise, porque eu me identifiquei mais, claro. Mas, gente, eu super admiro quem trata do ser humano como um todo, quem cuida da saúde mental. Mas, os relatos que eu ouvi, 2 eu vou citar para vocês, sem expor as pessoas, sem expor quem são, sem falar nomes, mas eu fiquei muito mexida, muito entristecida e por isso eu tô aqui, para pedir desculpa, para pedir perdão para vocês que já foram magoadas em algum momento da vida por uma profissional da área. E dizer que não desistam. Não desistam de olhar para você, de cuidar de você, né? Porque alguém te feriu. Provavelmente essas pessoas, elas também estavam feridas. Elas estavam querendo cuidar de pessoas sem cuidar delas mesmas, e isso é inadmissível aqui na área. Porque se eu vou cuidar de uma alma, de uma mulher, de uma pessoa, eu preciso estar bem para fazer isso. Eu preciso estar bem. Mas eu só respondo por mim, né? Enfim, vou compartilhar com vocês os 2 relatos para vocês entenderem. Ouvi outros mais, mas eu trouxe esses 2 pontuais específicos aqui. Uma pessoa relatou para mim que é uma mulher e ela não é muito de falar, sabe? Ela é mais reservada, mais tímida, mais quietinha. E em um momento, num atendimento comigo, ela compartilhou que já tinha feito sim um acompanhamento com uma profissional e que ela compartilhou de uma situação íntima
dela com essa profissional. E no caso, foi um atendimento presencial, em que depois dela sair do consultório, ela ficou ali pelo corredor, sentada. E logo depois ela viu essa profissional saindo do consultório. A profissional não viu que ela estava ali, só que ela ouviu a profissional falando em voz alta o que essa paciente tinha compartilhado dentro do consultório, no setting terapêutico, comentando em voz alta, conversando, acho que com ela mesma, pelo que eu entendi, e criticando, julgando, acho que dando a opinião dela. Ela sabe quando você conversa com você em voz alta? Era isso que ela estava fazendo. E a paciente ouviu. E a paciente ficou muito desapontada. Porque assim como ela ouviu, outra pessoa que estava ali, se não me falha a memória, ou se estivesse ali, teria ouvido. Então, eu fiquei muito chateada. Eu pedi esse perdão para ela. Eu falei, olha, não leve isso pro seu coração. Não resista tanto de procurar ajuda com uma outra pessoa, porque uma foi errada, foi injusta, foi incoerente, não foi profissional. E claro, ela criou um bloqueio e talvez um preconceito com as profissionais da área por causa dessa atitude. Isso me marcou. E claro, eu fiquei chateada, né? Me compadeci dela ali, me coloquei no lugar dela, o quanto eu ficaria, sim, também chateada. E um segundo relato que eu quero trazer para vocês é que eu também estava conversando, nesse caso não era uma paciente, não fez nenhum atendimento comigo, não era uma paciente minha, mas uma colega, sabe? E nós estávamos conversando, porque ela está se formando também, ela está fazendo uma formação, se não me falha a memória, nutrição. E a gente compartilhando desse início, desse começo, né? De quando a gente, para clinicar, é custoso você buscar seus pacientes, seus clientes, enfim, faz parte do processo, né? E aí, ela compartilhou comigo que ela já fez também acompanhamento com uma profissional e que, na verdade, eu perguntei qual era o tipo de profissional, ela me falou. Eu perguntei se ela sabia a diferença dessas duas profissionais e basicamente foi essa pergunta que eu fiz, se ela sabia a diferença de psicólogo para psicanalista. Aí ela falou que não sabia. E eu falei assim, que aí agora eu vou explicar para vocês também de uma maneira simples, objetiva. Eu expliquei para ela que as psicólogas, elas trabalham o comportamental, o sintoma, aquilo que te atrapalha naquele momento, naquela fase, naquele período da vida. E claro, elas são, né, profissionais, competentes, então elas têm ferramentas e trabalha aquilo dali. Já na psicanálise, a gente olha para o comportamento, sim, acolhe o sintoma, mas a gente, ao ouvir a história do paciente, a gente entende onde é que está essa raiz. A gente olha para dentro, na causa desse comportamento, na causa desses sintomas. E aí, quando eu expliquei isso pra ela, ela falou assim, já sei, não quero, Aline, não gosto, não quero nada que vai olhar pra dentro, que vai olhar pro meu passado. E ela falou de um jeito muito machucada e magoada. Eu ouvi tudo que ela tinha pra dizer. E eu falei pra ela, eu te entendo. Porém, não é bem assim. E existem profissionais e profissionais. Na psicanálise, apesar da gente ir na raiz, da gente ir a fundo,
Não sou eu, como profissional, que vou perguntar para você, olha, fulana, onde é a sua dor? Onde é a sua ferida que não cicatrizou? Para eu saber ir lá, enfiar o dedo e torcer, sem que você esteja preparada para isso. E ela falou assim, mas foi isso que fizeram comigo. E eu falei para ela, não é assim. Na psicanálise, há uma escuta ativa. Tem um acolhimento, a gente acolhe, você é acolhida. Mas você, inclusive eu vou abrir um parênteses aqui para o tal do par empático que eu falo para as minhas pacientes. As pessoas que vêm para serem atendidas comigo, eu costumo dizer, a gente tem uma sessão que é a diagnóstica, que é o quê? Se você não me conhece aqui e vai começar, eu não já vou sair te cobrando pacote, cobrando sessão. Eu cobro uma sessão diagnóstica, que é pelo meu tempo, por aquele tempo que é da minha agenda, todo o preparo, enfim. Mas é para dar o direito da pessoa ter uma sessão comigo, conhecer a Aline, saber se ela vai com a cara da Aline ou não, né? Porque isso faz total diferença no tratamento, no acompanhamento. Você acha que você vai abrir a sua vida, contar das suas dores, das suas dificuldades, enquanto você tá de frente para uma pessoa que você não vai com a cara? Isso não vai acontecer. Então é necessário ter esse par empático, essa afinidade, essa confiança. E aí, voltando para a história dessa pessoa que compartilhou comigo, ela falou assim, foi isso que ela fez comigo. Eu tinha algo lá dentro que ela fez questão de eu falar, de eu mexer, e depois para consertar foi muito ruim e na verdade não consertou, ficou aberto. Foi muito pior. O que aconteceu com ela foi retraumatização. Ela foi retraumatizada. Ela mexeu num trauma e traumatizou novamente. E eu falei assim pra ela, profissional nenhuma tem o direito de fazer isso desse jeito. Não é assim. É você como paciente que, tendo esse par empático, através das conversas, através de você estar à vontade, você vai tocar no assunto quando você quiser, quando você se sentir à vontade. Eu, como profissional, eu sei observar e entender o momento que você está preparada ou não para tocar naquele assunto e ainda se tocar para continuar ou não. E aí eu tive mais uma vez que pedir desculpas. Falar, olha, me perdoa por esse tipo de profissional. Por esse tipo de profissional. Por isso eu achei importante vir aqui compartilhar esse vídeo com vocês. Isso tudo que eu ouvi, porque é lamentável. É lamentável. E aí no final da conversa ela falou assim, poxa, eu gostei disso que você me falou. Eu falei, ela poderia ter sido assim. E se eu não converso com ela ali, olha como na cabeça dela ela acha que todo profissional vai atender desse jeito. Vai feri-la, vai magoá-la, vai causar dor. Gente, o atendimento psicanalítico, ele não é para causar dor. Pelo contrário, ele é para te ajudar a curar as suas dores. Mas isso vai depender de quem é o profissional. Se esse é um profissional curado. Inclusive, eu falei para ela, e trago aqui para vocês, que quando eu entro na clínica, quando eu entro no atendimento, existe uma forma de neutralizar quem é a Aline, a história da Aline, a vivência da Aline, a opinião da Aline, com tudo que eu vivi, né, com tudo que a Aline viveu, para que não haja cotransferência com o paciente. Porque você imagina se ela traz uma situação para mim, compartilha, que é um problema para ela, mas que se for um problema para mim que não for resolvido, inconscientemente, eu vou ali, ó, fazê-la resolver esse problema
ou levar questões de um jeito muito pessoal, porque o problema também é meu. Então, de novo eu vou falar, existem profissionais e profissionais. E é muito importante ter não só o profissionalismo, mas temor. É uma coisa que eu tenho, é temor. Eu sei que a sessão, o atendimento, a clínica, não é sobre mim, é sobre a paciente, é sobre você, é sobre quem está chegando, é sobre a sua história, as suas dores, a sua dificuldade. E as respostas não estão em mim, as minhas estão em mim, mas as suas respostas estão dentro de você, na sua história, no seu contexto, na sua vida. Claro que eu vou te ouvir. Claro que tem hora que eu vou também te dar direcionamento para que você entenda melhor algumas coisas. Mas quem resolve, quem decide, é você. Não eu. Eu resolvo a minha vida, entendeu? Eu resolvo a minha vida. Eu tenho meus acompanhamentos, faço psicanálise também, tenho alguém em quem eu despejo meus BOs. Mas no momento da sessão do atendimento, é sobre você, sobre a paciente. E eu não tenho esse direito de simplesmente enfiar o dedo numa ferida sua e fazer doer. Mas a gente faz isso na psicanálise? Como um todo? Sim, mas não é desse jeito. É com amor, com carinho, no momento certo, do jeito certo. E aí é outra história. Porque a pessoa, a alma da pessoa precisa estar preparada para acessar determinados assuntos. Precisa estar preparado para entrar para tratar, né, para já procurar uma psicanalista para vir, que dirá para tratar de algumas coisas difíceis. Então é com muito jeitinho, é com muito carinho, com muito profissionalismo, com muita técnica, com muita empatia, que isso tudo é feito. E eu espero, inclusive, ter esclarecido isso para algumas pessoas aqui. E se você está aí me vendo, me ouvindo, e você também passou por alguma dor que algum profissional da área te causou, de verdade eu te peço desculpa, eu te peço perdão. Mas não se trave. Se você precisa ainda conversar com alguém, coisas suas, situações suas, se você precisa de alguém para andar do seu lado, para te dar a mão, para te ouvir, sem julgamento, sem crítica, conta comigo. Conta comigo. Bom, muito obrigada por estar até aqui. Se esse vídeo te ajudou, se você conhece alguém que foi ferido por algum profissional da área, compartilhe. Você vai ajudar essa pessoa e vai ajudar a mim também. Se você também gostou do conteúdo, eu te peço, deixa um like, por favor, vai me ajudar bastante, porque agora eu estou retornando a gravar os vídeos aqui no YouTube, e então isso ajuda bastante. Fica aqui, continua aqui, se inscreva no canal, em breve terá outros vídeos, e é isso. Aqui é vida real, aqui é a Aline real, sem estrelismo, sem firulas, sem aquilo que não existe, entendeu? Eu sou essa, assim eu sou, e seja muito bem-vinda se é a sua primeira vez aqui. Se você precisa de uma terapeuta, de uma psicanalista para acompanhar, para te acompanhar, me chama aqui, manda uma mensagem, eu entro em contato com você. Envie esse vídeo, porque com certeza tem alguma amiga precisando ouvir isso, entender isso. Eu conto com você. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.